A caminho dos 50 anos do 25 de Abril, recordamos um Portugal sem liberdade e refletimos sobre um Portugal futuro. Não podias, com Raquel Mourão Lopes e Francisco Sena Santos. Não podias expressar-te. A Constituição Portuguesa de 1933, a primeira nas décadas de Salazar no poder, artigo 8º, número 4, estabelecia a liberdade de pensamento sob qualquer forma, mas... O número 20 do mesmo artigo já refere leis especiais que regularão o exercício da liberdade de pensamento. E o artigo 3º da mesma Constituição diz que a função de censura será impedir a perversão da opinião pública e protegê-la de desorientações contra a verdade, a justiça, a moral e o bem comum. Claro que na década de 30 do século passado, quem define o que é a verdade, a justiça e o bem comum é o governo. Ao longo de 40 anos vai havendo vários diplomas que estabelecem critérios para a censura. Por exemplo, no cinema, proibidos os filmes que incluam personagens nuas, execuções capitais, casas de prostituição, também assassínios. E à medida que o tempo passa, os critérios apertam-se para, e estou a citar, manter incólume a autoridade e o prestígio do Estado. Cinema, literatura, música, imprensa, teatro eram alvos principais daquele célebre lápis azul. Bom, já aqui temos muito pano para mangas, a liberdade de expressão de que agora gozamos e o que não podia se expressar antes do 25 de Abril é o tema de hoje do nosso programa. Comigo tenho, como sempre, o Francisco Sena Santos. Olá, Francisco. Viva, Raquel, olá. E hoje, Maria do Céu Guerra, atriz de teatro, cinema, televisão, encenadora, fundadora do Teatro da Casa da Comédia, do Teatro Experimental de Cascais, do grupo de teatro A Barraca, nasceu 31 anos antes do 25 de Abril. E temos também o Benjamin, cantor, autor, produtor. No regresso a Portugal, depois de uns anos a estudar e a trabalhar em Londres, editou os álbuns Autorádio, 1986 e Vias de Extinção. Ouvimos as suas canções muitas vezes aqui na Antena 3. Nasceu 12 anos depois do 25 de Abril. Estão apresentados os nossos convidados de hoje. Francisco. Maria do Céu, que satisfação termos pessoas assim connosco. Maria do Céu funcionou uns anos com a censura. Aqueles senhores, eu acho que eles eram todos cavalheiros. Cavalheiros, enfim, eram todos... Do sexo masculino, exato. Sim, aquelas criaturas, para além de exercerem aquela função terrível de censura, eles eram uns cretinos, eram burros. Primeiro, eu não sei se eles eram todos masculinos, porque eles levavam sempre ou a esposa, ou a namorada, ou a amante... Ao teatro. Ao teatro. Portanto, nós... Tinham algum privilégio? Podiam entrar... Sim, iam sempre normalmente acompanhados. Era a oportunidade delas irem também ao teatro. Fazer um figurão. E nós sentíamos-nos realmente vexados por isso. Porque aquilo era uma função de Estado, não era exatamente um espetáculo oferecido a ninguém. Eles eram representantes do regime. Sim. Portanto... Eram criaturas ridículas. Quando a Maria do Céu sabia que aqueles tipos ali são os da censura, a Maria do Céu sabia? Sabíamos, eram espetáculos para eles. Eram para eles mesmo? Sim. Uma espécie de ensaio geral? Houve várias fases na censura portuguesa. Primeiro mandava-se um texto. Depois esse texto era lido. E sobre esse texto a censura emitia a sua opinião. A chamada censura prévia, é isso? Exatamente. Depois dizia que não, tocur, ou vamos ver. Simplesmente esse vamos ver remetia para um espetáculo depois da peça encenada e que eles iam ver o que é que nós faríamos daquele texto. Isto era terrível porque os empresários... Não se arriscavam a gastar um dinheiro com uma coisa que poderia não ir à cena. Era preciso ser também um grande combatente contra a censura para o fazer. E, portanto, nós estávamos sujeitos a termos estado 2 ou 3 meses a ensaiar e depois chegar ao dia e
porque podia pedir-se um recurso sobre o texto, sobre a opinião sobre o texto. Havia um extensíssimo processo burocrático até à estreia, não é? Exatamente, exatamente. E Depois eles limpavam umas coisas. Ok, isto pode não, ser. isto sim, isto corta-se aqui, o tal lápis azul, corta-se aqui. Com cortes ridículos. Sim, normalmente. Ou às vezes não. Eu lembro-me que fiz uma peça encenada por Listopade, que era A Noite dos Assassinos, que depois veio a fazer-se depois do 25 de Abril, no Teatro Experimental de Cascais. E essa peça foi levada primeiro o texto foi posto em questão, nós metemos um recurso, pagávamos 1000 escudos e eles liam outra vez. E ao lerem outra vez, dispunham-se ou não a que o espetáculo fosse montado. O Listopade estava muito apaixonado por espetáculo, eu era uma das atrizes, o Cinde Filipe era o ator e a Manuela de Freitas era outra atriz. E estávamos todos empenhadíssimos em fazer aquilo. O texto que vinha com a censura, com o texto do parecer da censura, dizia que aquilo era contra o Estado, contra a autoridade e contra a família. Pronto, aquilo era um texto de revolta de uns jovens contra uns pais autoritários, ponto. E isso podia aproximar-se da autoridade do Estado. Parava claro. do Deus, pátria, autoridade. Exatamente. Fizemos 4 ensaios de censura e no último, eles iam cortando coisinhas, e no último havia um censor que se chamava Cabral, que espumava contra nós. E depois a peça acabou por ser proibida, fizemos vários ensaios com público, que veio denunciado num jornal, e o Carlos Avilés, que corajosamente resolveu empresariar, entre aspas, a montagem da peça, teve que gramar alguns aborrecimentos. A Maria do Céu teve experiência de 2 tipos de palco. Por um lado, o teatro experimental, clássico quase, Cascais, teatro experimental de Cascais, e depois o Parque Meyer, o teatro de revista, ou Variedades, não sei se o ABC... Também tive censura, não é? Eram realidades diferentes. Claro que não estamos a falar do teatro. Eram realidades muito diferentes. Claro. No teatro de revista havia uma coisa que para mim era tremenda, que era uma frase que se repetia a partir do meio da exploração de um espetáculo. Era: ficas para a próxima. Havia uma espécie de sobressalto, de pavor daquelas pessoas todas, se na próxima revista iriam ser convidados ou não. Portanto, aquilo era uma coisa empresarial, ponto final. Mas havia comercial, truques, Maria do Céu? final. Havia truques para driblar a censura? Para driblar a censura havia truques muito engraçados. Era a gente virar as costas no meio do texto, ir para o fundo do palco e dizer o texto de costas e não parar. Tentar passar despercebido. Para passar despercebido, quando alguma coisa a gente sabia que era censurável ou dubitativo. Havia, que eles com certeza percebiam, mas também não estavam ali para isso. Estavam ali para cortar ou não cortar, não era para ver os truques. A verdade é que, por exemplo, na revista houve um número que eu adorava fazer, que era o Tonto da Aldeia, que era uma coisa... Que era o Tonto da Aldeia? O Tonto da Aldeia era eu, era um tonto, era um travesti, era um tonto, um miúdo tonto que dizia que a aldeia tinha um rio e da margem esquerda do rio havia isto, na margem direita do rio havia aquilo. Era tão simples como isto. Um código para poder dizer as verdades. Era, e foi cortado. E nós pedimos e demos os 1000 escudos e foi autorizado para se fazer em Lisboa só. Na província nem pensar nisso. Fez-se várias vezes, depois a companhia foi ao Porto. Porto já não tinha já não se podia fazer. Entretanto, havia uma coisa muito bonita, que o João Perry estava-se na altura em que a revista queria fazer a revista mais nova. Qualificada. E então punha atores de comédia e atores mais classificados como atores sérios. Não é isto que eu estou a dizer, claro. Estou com aspas. Claro.
E chamou o João Perry, chamou-me a mim, chamou o Rui Mendes, enfim, atores que já tinham estado em outro tipo de coletivos. E o João Perry tinha uma coisa linda, que era um menino vietnamita. E era sobre a guerra do Vietnã. E era uma coisa... Que marcava aquele tempo. A cantiga que ele cantava é: meu menino vietnamita, que te poderei fazer? Cá longe, muito longe, penso em ti. E pronto, e depois aqui ia por aí fora. E esse texto, começou o texto por ser proibido, foi autorizada a cantiga, depois foi proibida a cantiga. Eles iam ao teatro, iam ao Parque Maia. Sentia-se vibração da parte do público? Sentia. Muita. Muita. Havia um público com ânsia de liberdade? Havia um público com uma ânsia enorme de liberdade. Quando se fez aquele abaixo-assinado contra a censura, de que eu penso que já falei, e que toda a classe assinou, todas as pessoas souberam, não sei como, que tinha sido gente identificada com o regime, gente do teatro identificada com o regime. Havia muito pouca gente. Alves, sim, a Laura Alves assinou. E assinou um texto forte contra a censura. É preciso ser valente. Pois é, porque isso, enfim, eram tempos de repressão. Portanto, só o simples facto de assinar um abaixo-assinado é também quase um ato pré-revolucionário, não é? Sim, era uma coisa de independência. Mas havia, porque quando Marcelo Caetano subiu ao poder, não é? Houve um abrandamento na censura e houve uma promessa de liberdade. Maria do Céu acreditou nessa promessa? Não. Era muito nova para acreditar nisso. A liberdade marcelista, que durou 2 anos, na verdade. Não é? E depois começou a apertar, e antes do 25 de Abril, uns anos, era um aperto a sério. No final, um mês antes, creio eu, foram presos todos os jornalistas do Correio da Amadora. Jornal Notícias da Amadora. Notícias da Amadora, não me lembrava do nome. Foram presos que era um jornal, uma série deles. O Jornal do Fundão era normalmente proibido. Portanto, aquela promessa de liberdade em que algumas pessoas acreditaram, bem intencionadamente, gorou-se completamente. E esse desejo das pessoas se exprimirem, das pessoas dizerem o que sentiam, era cada vez maior. Era, na verdade, cada vez maior. Eu posso dizer, para mim, o 25 de Abril foi o 27 de Abril, o dia do fim da censura. Maria do Céu, já lá vamos. Podemos só aqui convocar o Benjamin para a conversa. Benjamin, tu consegues imaginar o que é que terá sido viver e, em particular, ser artista em tempos assim? Consigo imaginar através destes testemunhos. Caso contrário, não parece inconcebível, não é? Sim, hoje em dia, quer dizer, é surreal pensar nisto, é surreal. Não há voltar atrás possível. Espero que não. Espero. Houve, no entanto, sempre quem tentasse e conseguisse, não é? Como vemos aqui no testemunho da Maria do Céu Guerra, mas em uma área que te é mais cara, que é a música, quem tentasse e quem conseguisse furar, não é? Trabalhar, e nesse âmbito falamos, obviamente, de nomes como o Adriano Correia de Oliveira, o Zeca Afonso, o José Mário Branco. Mas que também tiveram muitos discos que eram sim, mesmo proibidos, não é? Claro. Sim. Mas tu, que ecos é que tens dessa experiência? Enfim, isso inspira-te de alguma maneira? Claro, eu quando comecei, entrei na adolescência, era muito fascinado. E também porque cresci numa casa, o meu pai vem de Angola depois do 25 de Abril, e portanto o 25 de Abril tem uma história, marca muito a minha família, e todo essa, mesmo o lado do Portugal colonial, tudo isso é um bocado surreal, e para mim sempre me fez muita confusão. Como é que o meu pai veio da África? Como é que isto se encaixa nesta realidade? É uma experiência dura, claro, evidente. Sim, dura e outro sítio, outro continente, outra realidade, outros hábitos. Portanto, sim, sempre me inspirou saber que havia escritores de canções que eram proibidos, música proibida, o facto da senha do 25 de Abril ser uma canção proibida. Sim. A rádio, o meio e uma canção proibida. Sim. E mesmo as questões das rádios pirata, não é? Que transmitiam da Argélia para conseguir tudo isso. Aquele quadro clássico de se ouvir a BBC também, não é? Sim. Rádio Argel.
Benjamin, imagina que vivias nesse tempo. Como seria? Não sei, já tentei fazer esse exercício algumas vezes. Eu passo muito tempo numa vila alentejana que se chama Alvito, que alberga. Tem albergado muitos resistentes antifascistas. Camilo Mortágua, o Alípio de Freitas, que viveu lá até morrer, o AP Braga, que é um amigo meu de quem eu gravei uma canção que ele tinha escrito com o Fausto, e nós falamos muito sobre isso. Eu tenho longas conversas sobre esses processos de tentar. E o que é que te fugir. fica desses relatos? Fica. Bem, eu só consigo pensar num país triste, tipo, ou seja, uma pobreza de como é que as pessoas podem ser realmente plenas num sítio que as amarra tanto. O AP Braga esteve preso em Caxias, o meu amigo Abílio, que vive do outro lado da praça, também esteve preso. Ou seja, eu não consigo imaginar eu exercer a minha profissão, eu pensar na minha música, no luxo que é de estar em casa, escrever o que quer que me apeteça e poder gravar automaticamente e passado uma hora, se quiser, estar na internet, e imaginar num mundo que é tão diferente. E o que é que te diz a música criada nesse tempo? Zeca Diz-me Afonso, muito, Sérgio, diz-me coragem. Ouves essa música? Ouço, claro que ouço. O que é que Ouço emociona-me. Mudam-se os tempos. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mas emociona-me muito, e acho que essa música ainda é mais especial. E aliás, no caso do Zeca Afonso, eu acho que é um espólio muito, muito maltratado por este país, até porque lhe atribui apenas características políticas, quando ele era muito, muito, muito mais do que isso. A música dele do ponto de vista técnico até, não é? Do ponto de vista técnico, existem discos do Zeca Afonso que são frescos e que têm ideias musicais, sei lá, bandas tipo americanas, tipo Animal Collective. Há músicas do Zeca Afonso que eu acho que aquilo está 50 anos à frente do tempo, completamente. De qualquer forma, deixa-me dizer-te que há uma iniciativa a música do Zeca Afonso está a chegar ao digital, também para chegar Houve a públicos. questões com os masters. Exato. Sim. E há um plano de a traduzir para que o público estrangeiro possa perceber o que é que ali está a ser dito. Um dos discos, acho que foi o Venham Mais 5, foi nomeado na Alemanha como um dos discos do ano, o ano passado. Enfim, Eu não sabia disso. E tinha sido em Portugal, o disco do ano em 73, Casa da Imprensa. Exato. Bom, Maria do Céu, já ali numa entrevista a falar da exibição do filme O Mal Amado, no dia 27 de abril de 74, a que se referia há bocadinho, precisamente, 2 dias depois da Revolução, este filme estava proibido desde 73, parece? Não é 2 dias, é 2 dias depois do fim da censura. Sim. 27 foi o fim da censura. Exato. Como é que foi essa experiência? Porque havia essa sede do público, não é? Sim, nós tínhamos o argumentário era o mesmo, era contra a autoridade do Estado, contra não sei o quê. E nós tínhamos feito o filme havia 2 anos. Estava parado numa caixa, não se podia mexer, estava proibido. E 3 dias depois veio para o satélite, que era um cinema que havia ali Por cima do Monumental. Exatamente. E o que li é que havia pessoas, inclusive, a agradecerem-lhe, não é? Veio uma senhora dizer, extraordinário, e fazerem isto em 3 dias. E eu expliquei, não, está há 2 anos proibido. Um filme tão bonito e tal. E é a realidade, é uma realidade. Pronto, era uma história de um rapaz que, durante a guerra. E no teatro também, finalmente, puderam encenar-se textos que estavam proibidos. Estavam proibidos. Havia mesmo muitos textos que estavam proibidos. Esses, na tal abertura marcelista, tinham sido abertos e depois tinham sido fechados outra vez. Sartre, Brecht, muitos, Sastre... muitos Por exemplo, autores. lembra-se assim de algum momento glorioso de libertação em cima do palco, de finalmente poder dizer alguma coisa que lhe estava vedada há tanto tempo? Sim. Olha, primeiro, lembro-me de uma coisa extraordinária. A sua dona Amélia Rei Colasso, que foi indigitada, a quem foi concedido a direção do Teatro Nacional durante muitos anos, lutou barbaramente para que o Bernardo Santareno fosse levado à cena, que o Brecht fosse levado à cena, e nunca conseguiu.
conseguiu depois muito à frente uma autorização de um autor que eu não me lembro bem como é que se chama, de Leiria, um autor muito bom. Eu daqui a bocadinho já me lembro. Que era uma coisa sobre uma revolta, em que, depois do fogo no Teatro Nacional, eles conseguiram uma autorização para estrear no Teatro Avenida, enquanto o Nacional estava fechado. A meio estava na Liberdade. E foram estrear aquela peça. Foi uma coisa extraordinária. Todos nós sabíamos que aquele texto estava proibido, que a Sra. Amélia tinha feito uma grande força, e ela era uma mulher também ligada ao regime, mas as pessoas não podiam suportar mais a ditadura. E estava o teatro cheio, porque era o reabrir nacional, cheio porque era uma peça proibida, recentemente autorizada, cheio porque éramos nós a ser gente, ia falar do nosso país, ia falar de uma revolta no nosso país. Havia mais público no teatro do que hoje? Não. Podia parecer que havia mais público, mas havia muito menos teatros, havia muito menos iniciativas e as coisas estavam menos tempo em cena, digamos. Portanto, uma estreia era sempre um grande acontecimento. Depois havia um tempo, depois, quando excepcionalmente havia umas peças que se prolongavam conforme o nome dos atores, conforme essas coisas. E as revistas, sim, as revistas é que vinha gente da província em caminhonetas para ver a revista. Agora não, agora a gente vai a qualquer teatro, importante ou não importante, subsidiado ou não subsidiado, e ele tem lá o seu público. Tem público, tem gente. Pode não estar cheio, mas tem gente. E tem gente, quer para aqueles que fazem teatro durante 8 dias de uma peça, que é uma coisa que eu discordo totalmente, mas há muitos que fazem, e há outros que vão para espetáculos que estão 1 mês em cena, 2 meses em cena, para tentar rentabilizar o seu trabalho. Nesse tempo, eram coisas, os acontecimentos eram também às vezes silenciosos e silentes, digamos, e o público fazia-se também por essas coisas. A peça é do Bernardo Santareno e tem estado proibida e tem não sei tudo. Exato. Veja-me, como se dizia, as notícias verdadeiras são orais. Havia coisas muito interessantes das notícias. O Álvaro Guerra escrevia a sua crónicazinha da República, e quando ela tinha sido cortada pela censura, o ponto final era uma bolinha preta. E quando não tinha sido cortada pela censura, o ponto final era um ponto final normal. Toda a gente sabia. Na capital, Truques, pelo menos, mais toda uma a vez. gente sabia. Portanto, havia esse. Bom, vivendo e criando em liberdade, Benjamin, tu sentes que ainda há temas proibidos ou temas sensíveis, temas que tens de evitar por alguma razão ou não? Acho que há sempre temas sensíveis. Ninguém te os vai proibir, claro, mas podes ser contestado, enfim. Sim, mas eu acho que aí está. Eu acho que há sempre uma autocensura criativa, não é? Eu quero ir por aqui. O que é essa autocensura, Benjamin? É o critério de cada um. É o critério, é a sensibilidade de cada um, são as convicções de cada um. O que é que eu quero dizer, não é? Eu posso dizer tudo. Eu não quero dizer tudo. Há muita coisa que eu não quero dizer. Mas preferirás sugerir, talvez, um ponto final transformado numa bolinha? E acho que artisticamente há uma coisa interessante que é, hoje em dia ninguém faz canções contra o governo. Porquê? Porque nem sequer é muito interessante fazer isso. Portanto, nem sequer é preciso. Está tudo no jornal. E acho que artisticamente, obviamente que houve uma altura em que isso era importante fazer, porque a música tinha que carregar uma mensagem que era muito relevante na altura. Hoje em dia nem sequer é preciso fazer isso. Acho curioso. Desculpa interromper-te, porque queria confrontar-te com um tema que é teu, que é o tema Terra Firme, que é, segundo sei, o teu tema até mais bem sucedido. Eu já ouvi ser cantado de fio a pavio em vários concertos, que aborda a crise dos refugiados. Não é provavelmente um tema que seja muito favorável aos políticos, não necessariamente aos nacionais, mas por exemplo aos europeus, e é um tema que não é de aceitação universal, mas que tu resolveste abordar, não é?
há uma coisa muito interessante sobre esse tema, que é a maior parte das pessoas ou não é a maior parte das pessoas, mas há muita gente que não sabe que a música é sobre isso. E aquilo que eu quis especificamente era que a pessoa se identificasse ela própria com aquela mensagem de uma forma completamente íntima para depois conseguir pôr nos pés da outra pessoa. E muitas vezes, às vezes perguntam-me, sobre o que é aquela música? E quando eu digo que é sobre os refugiados, as pessoas ficam muito surpreendidas às vezes. E pensam, é que isso disse-me, isso era uma mensagem muito pessoal para mim, eu pensava que era uma coisa muito pessoal. Pois este refrão do tu só queres chegar a algum lado isso é universal. Muito aberto, e a minha ideia é apenas que a mensagem que eu quero passar é: estas pessoas só estão à procura de uma vida melhor, tal como nós estamos à procura de uma vida melhor. É exatamente isso que eu quero fazer. É um combate principal de hoje, esse, o direito das pessoas a escolherem a terra onde querem estar. Isso é um combate muito... acho que está muito na hora. Cada tempo tem os seus combates. Eu acho que esse combate não é só de agora, acho que é da história, mas hoje em dia estamos a viver numa altura em que estamos a assistir assim a fluxos migratórios muito urgentes de pessoas que estão a fugir de conflitos. Da guerra, das alterações climáticas. Sim, e infelizmente miséria. Nós europeus às vezes não queremos aceitar de coisas que somos às nós. Às vezes, quase sempre. Sim, que somos nós que plantamos noutros sítios. Quer dizer, quem é que ganha dinheiro com as armas que lá estão naqueles sítios? Quem é que ganha os computadores que estão até que toda a tecnologia que é deitada no solo de países, sei lá, ou na Ásia, em África, que poluem a vida das pessoas que vivem no meio daquele lixo super tóxico com componentes de solda e de placas de circuito. Nenhum deles usou aqueles computadores. É engraçado. E abordaste temas assim, granjeia-te, enfim, uma nova vaga de fãs mais ativistas, ou afasta aqueles que querem ver na tua canção apenas uma mensagem de cumprir uma ambição pessoal? Eu penso, eu sou uma pessoa que sou bastante politizada e sou aberto em relação a isso e assumo. Eu toco em comícios partidários, não tenho nenhum problema com isso, só que eu não quero impor isso a ninguém. O lado político da minha música é um lado de consciência, não é um lado partidário, não é um lado ideológico. Eu não quero que as pessoas sejam todas de esquerda. O único regime em que todas as pessoas acreditam no mesmo é nas ditaduras. Uma questão de liberdade de expressão hoje. Em 7 de outubro, o Hamas palestiniano praticou um ato terrorista, matou 1.200 pessoas em Israel. Desde então, em pouco mais de um mês, a retaliação israelita decuplicou o número de vidas. Já matou mais de 10 mil pessoas. E, no entanto, há alguma dificuldade no lado ocidental em criticar esta represália, esta violência terrorista? Eu acho que não há ao nível governamental. Eu acho que as pessoas estão a expressar claramente. Aliás, até estou surpreendido da maneira como as pessoas andam a expressar acerca da repressão israelita sobre o povo palestiniano. Eu acho que é inegável que o Hamas é um grupo terrorista. Aquele Hamas... Relativizar isso não dá. Da mesma forma como não dá para relativizar que os Estados Unidos financiaram os Talibã durante anos e anos e anos, quando eles resistiam à União Soviética, não é? Portanto, esta ideia do terrorismo, o terrorismo de Estado, acho que ao nível oficial, obviamente é muito complicado combater um país que tem tanto poder, que tem um poderio militar enorme, que tem muito dinheiro. E como artista, é uma pergunta que te faço a ti, mas também faço à Maria do Céu. Como artistas, enfim, como figuras públicas, qual é o papel que sentem que têm que devem ou não intervir no debate em temas que não são só da área da cultura, são temas da área da sociedade, mas que dizem respeito a todos nós? Sim, diga, Maria do Céu. São da área da cultura. A política tudo é cultura. É cultura. Não, mas eu queria falar uma coisa, perguntou do Hamas e de Israel. E de Israel. Eu não consigo absolver o Hamas da brutalidade. Foi uma barbaridade. Eu consigo compreender que em cada palestiniano há um homem cheio de raiva contra Israel. Eles foram afastados do seu país, afastados das suas casas. Eles saíram das suas casas com as chaves na mão para voltarem cada vez mais para voltar
voltarem um dia e 50 anos depois querem voltar e são mortos. São mortos quando organizam a viagem de regresso e que vêm 100 e tal por ali fora para voltarem para a sua terra. Eles são assassinados. Portanto, isto é uma grande brutalidade deste lado. Portanto, eu não... Guterres lembrou isso bem nas Nações Unidas. E ficou toda a gente muito aflita com isso. Mas o Guterres tinha razão. Era necessário dizer isso. Era necessário virar um bocadinho a direção do ataque, porque realmente, quer dizer, quem entra por um kibutz dentro e esfacela aquilo tudo é um ato terrorista. Agora, quem pega numa faixa de Gaza com 2 milhões de pessoas e destrói aquilo tudo, destrói as casas das pessoas para irem à procura... E disso, provavelmente não tem nada a ver com o Hamas, alguns deles, tantos. Não tem nada a ver. Claro, pelo menos com aquela ala militar. Os que têm a ver com o Hamas estão nos túneis. Claro. Ou fora da faixa de Gaza. Ou estão fora da faixa de Gaza, estão no Líbano. O que o Israel fez no Líbano é inadmissível. Portanto, aquilo que foi Chatilá, aquela Sabra e Chatilá. Exato, aquilo é uma coisa... Campos de refugiados, foram matanças terríveis. Exatamente, como em palestinianos que foram destruídos. O Ariel Sharon fez isso. E nós esquecemos. E depois eles atiram o rocket e são assassinos. Portanto, a gente tem que ver que há uma desproporção muito grande. É uma desproporção de facto de 10 mil pessoas para 1.500. Maria do Céu, então e como... Agora, cada vida é uma vida e cada vida tem direito a existir e tem direito a viver. Portanto, não compete ao homem tirar a vida a nenhum homem. Pronto, é o que eu tenho a dizer. E exatamente por isso, como voz que se faz ouvir, como voz que goza desse privilégio, não é? Qual é a intervenção que um artista deve ter agora que pode, agora que temos liberdade de expressão e que pode falar de todos os temas, qual é o papel que um artista deve ter nesse debate público? Eu acho que o artista deve fazer exatamente aquilo que a sua sensibilidade lhe exigir e que a sua ética lhe propuser e lhe impuser. Mas eu pessoalmente intervenho. Eu faço parte de um grupo de gente que trabalha para o apoio à Palestina, à causa da Palestina e à paz no Médio Oriente. Sempre com olhos na paz. Quem é capaz disso deve o fazer, mas há uma política potencial de cancelamento hoje que retrai e promove a autocensura. Benjamin, tu também tens esse temor do cancelamento? Eu não, eu toco em comícios, portanto não tenho temor nenhum. Eu acho que é esse, honestamente, é essa a minha postura enquanto cidadão, não é enquanto artista. Eu não acredito no artista super cidadão ou cidadão mais que os outros. Acredito que, obviamente... Tem uma voz que é mais ouvida, não é? Mais escutada. Tem. Obviamente, e acho que nós... Capacidade de influência. Sim, mas enquanto artista, é tal como eu disse daquela canção do Terra Firme, eu não quero fazer um panfleto acerca de alguma coisa. Claro. E eu também, às vezes, me cansa um bocado abrir redes sociais de artistas e o discurso ser político apenas. Ou seja, isso, se calhar numa conta privada até faz algum sentido. E não estou a dizer que eu ponho conteúdo político, mas... Não haverá lugar para novos cantores de intervenção? Mas sim, há. O que é que são os novos cantores de intervenção? Falar sobre a realidade atual? Eu acho que, ou seja, a intervenção hoje em dia, eu acho que toda a arte deve ter intervenção, senão é vazia. Também é importante haver arte para escapar e a arte pode nos fazer pensar noutras subtilezas da vida que não são necessariamente diretamente políticas, filosóficas. Pode ser entretenimento puro, não é? Pode ser fuga. Pode ser entretenimento puro, e eu adoro entretenimento puro. Acho que há espaço para... E acho que há muitos autores hoje em dia, e a música portuguesa está muito, muito viva, felizmente. Acho que está mais viva... Eu acho que possivelmente na altura do 25 de Abril devia estar igualmente ao rubro com a necessidade de espalhar a mensagem, mas felizmente hoje acho que há muita música feita, boa música, a falar de assuntos relevantes. Agora, eu acho que os artistas
também tem que contribuir para... Ou seja, nós vivemos numa democracia normalizada. A maneira de nós hoje em dia fazemos intervenção é quase defender a democracia de uma forma muito básica, que é vamos falar sobre as coisas de uma forma aberta. O que estamos a assistir hoje em dia, com a grande polarização da esquerda e da direita, é que não existe espaço, parece que as pessoas, não existe nenhum terreno comum em que as pessoas possam conversar. E eu, sendo uma pessoa que eu dou-me com toda a gente, tenho amigos de direita, amigos de esquerda, amigos do centro, de todos os partidos. As pessoas. Pessoas, eu acho que é muito importante nós preservarmos, enquanto artistas, também o diálogo e conseguir estar a conversar com uma pessoa que está do outro lado. E poder mandar-lhe uma mensagem que não tem que ser tentar convencê-lo de nada, é basicamente conseguir conversar com ela. Bom, vamos conhecer aqui a nossa terceira convidada deste episódio. Não podias expressar-te. Eu sou o silêncio das trevas que penso, das coisas que digo. Não podias expressar-te. Como é hábito, abrimos aqui um parênteses para conhecer uma iniciativa no âmbito do tema do nosso programa e hoje, uma vez que celebramos a liberdade de expressão, vamos conhecer a Schoola, que se anuncia como uma academia de música urbana onde aprender música não segue os modelos convencionais. Mariana Duarte Silva, explica-nos lá como é que a Schoola funciona, afinal. Olá, boa tarde. Olá. A Schoola funciona com um método de ensino não formal da música, que é mais orgânico, menos centrado na relação professor-aluno e mais centrado na relação facilitador e grupo de participantes. Ou seja, nós recebemos um grupo de jovens que vem com o objetivo de fazer um determinado projeto. Pode ser tocar um instrumento, escrever uma letra, subir ao palco. Como é que eles aparecem lá? Aparecem através da nossa divulgação e também como começámos sendo um projeto de impacto social, temos parceiros que nos sinalizam os jovens, Santa Casa da Misericórdia, Casa Pia. Bolsas, não é? Exatamente. É um ensino mais democrático, digamos assim? É bem mais democrático no sentido em que são eles que escolhem em primeira mão o que é que querem aprender e depois tem um grupo de facilitadores que facilitam o processo daquilo que eles querem fazer. O que é que podem aprender? Podem aprender, primeiro aprendem que qualquer pessoa pode fazer música, portanto podem chegar lá sem qualquer tipo de experiência. Aprendem a brincar também. Aprendem a brincar, a fazer amigos, a conversar uns com os outros, a sentarem-se e a ouvirem os outros, a respeitarem o tempo dos outros e a fazerem música em conjunto. E a criar música. E a criar que tipo de música então? Sem género, portanto, as sessões são de composição musical, portanto, eles aprendem o básico de tocar cada instrumento que eles querem aprender e também o básico do software digital de produção eletrónica. Também tem facilitadores que lhes ensinam como escrever uma letra, como Os subir ao palco. facilitadores são músicos, por exemplo? São é uma curadoria entre músicos, alguns também conhecidos aqui da Antena 3, temos o Batida, o Bruno dos Octopus, temos o Maze, rapper do Porto, e também temos professores mesmo de música. Portanto, nós temos parceria com a Escola Superior de Educação e de Música, de onde vêm formandos da licenciatura de música na comunidade, e portanto é um conjunto entre artistas e pessoas mais ligadas à educação. Quantos facilitadores? Quantos? Nós temos 7 facilitadores e trabalhamos com cerca de 40 jovens. Como é que funciona a academia? Funciona todos os dias, agora 2 vezes por semana, a seguir à escola, das 5 às 8. Já funcionou todos os dias da semana, agora não tendo financiamento, trabalhamos só mesmo 2 vezes Sem por semana. financiamento? Agora não temos financiamento. Temos alguns apoios, alguns mecenas de fundações que já investiram em determinados bolseiros ao longo do ano, mas não temos um financiamento garantido, por assim dizer, como tivemos no arranque. E o que é que tem resultado desta ode à liberdade de expressão musical? O que é que já saiu daí alguém que se vislumbre como músico profissional ou não? Ainda não, porque a Academia tem 2 anos, mas temos jovens que despertaram ali o seu interesse maior pela música. Temos jovens que, por exemplo, estavam no conservatório ou noutras escolas mais tradicionais, tinham perdido algum interesse pela repetição dos clássicos, e então vêm para a Schoola para despertar de novo essa criatividade e para se apaixonarem de novo pela música. Que idade é que eles têm? Entre os 10 e os 18. E temos várias pessoas, vários jovens que fizeram ali uma grande superação a nível mental, psicológico, afetivo, de
autoestima e de confiança, pessoas jovens que estavam isolados e que agora fazem Eles música. adorariam ter lá o Benjamin a criar com eles e Com a Maria do certeza. Céu a contar-lhes histórias. As histórias, com certeza. Bom, sim. fica posta a cunha. Conhecemos a School através da Mariana Duarte Silva. Obrigada. Obrigada. De voz aberta, minha denúncia do que pensa, do que sente a gente certa. Não podias expressar-te. Francisco, vamos à última ronda? Vamos à última ronda. O que é que lhes fica? Com que espírito é que vão viver os 50 anos do 25 de Abril, Benjamin? Com muita felicidade. Eu celebro. Eu deixo todos os anos à avenida, compro o cravo, celebro a democracia, celebro o poder falar, poder pensar, descolonizar, tratar a sociedade. Há uma coisa engraçada que eu uma vez perguntei ao Camilo Mortágua o que é que ele fez quando porque ele estava no exílio no 25 de Abril, o que é que ele fez quando veio. E ele disse: a primeira coisa que eu fiz foi descer a Avenida da Liberdade sem olhar para trás. E isto bateu muito, que é a ideia de... Bem, então ele era perseguido, ele era ativamente perseguido pelo regime, porque tinha sido condenado, não é? E essa ideia de viver com medo, a ideia de não poder dizer coisas, não poder pensar, de não poder agir... portanto, eu celebro e dou-me como muito privilegiado, e sempre me senti privilegiado de viver depois desse período, não ter ido para a guerra, de não ter sido obrigado a lutar, todas essas coisas. A Maria do Céu viveu o 25 de Abril original e agora, meio século depois. Sinto que se confirma uma coisa que eu já sabia, que a liberdade não é um dado adquirido. Fala-se muito num risco de regressão. Sente isso? Sim. Tem esse receio? Sinto. Acho que há no mundo, não é em Portugal, é no mundo em geral, há quase uma fúria de proibições que não se justificam, que vão contra a liberdade individual e a liberdade coletiva e que não melhoram nada dos padrões de justiça que precisamos para viver em justiça. Nada. É o ataque ao pensamento do outro, é o ataque ao gosto do outro, se não gostas do que eu gosto, então não aceito a convivência contigo, nem, eventualmente, se puder, não proíbo o que tu estás a querer fazer. E eu acho que isso é um ataque verdadeiro à liberdade, que nós temos o dever de rejeitar. Eu gostei muito de ouvir o Benjamin dizer que eu faço concertos públicos e tomo nas tintas para os cancelamentos, não é? Uhum. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não o podem fazer. Eu lembro-me, e desculpem fazer aqui uma homenagem a um grande amigo meu, que foi o Mário Viegas. Uhum. O Mário Viegas fez a tropa. E estava na tropa e nós éramos como irmãos. Chamou-me aflito e disse: eu estou na tropa e ontem o comandante chamou-me e disse: você é o António Lopes. Na tropa. E o António Lopes é o Mário Viegas. Sou António Lopes Viegas, mais qualquer coisa. Era o nome civil, não é? Era o nome civil. Sim. E o Mário ficou aterrado com aquilo. Ficou aterrado porquê? Ele estava no Lumiar. No Lumiar recebiam-se as listas dos feridos e dos mortos da guerra. Recebiam-se os ataques, recebiam-se naquele quartel do Lumiar. E ele tinha informações dessas, passavam por ele. E ele percebeu que aquele homem estava a ser informado de que o Mário Viegas, que fazia recitais sempre com os poetas todos proibidos, com o Zeca Afonso, com o Fanhais, era o mesmo António Lopes. E disse: o que é que eu faço agora? Agora deixas de estar. É assim, é a vida. Mas ele estava com medo real. Ele que era um
corajoso. E continuou realmente a fazer os seus recitais com o Zeca, que ele dizia os poemas todos, de todos os poetas proibidos, da poesia proibida. E de facto acabou por não ser, ele acabou por perceber que o comandante não era tão perigoso quanto ele pensou. Mas eu vi verdadeiramente um herói com medo. Pois, e o medo era tão incapacitante quanto das pessoas. Pois. Que é uma coisa que te comove fatalmente, porque um tipo que está a dar ali o corpo ao manifesto todos os fins de semana, a fazer os seus recitais, a dizer os seus poemas, não sei o quê, e depois de repente isto tudo pode-me cair em cima. Ele já sabia que podia cair em cima. Pronto. E é disso que eu acho que é isso que nós devemos combater. É denunciar as coisas que são injustas, a utilização de palavras. O Dom Quixote está a ser cortado, obras nossas extraordinárias, a Annie de Blyton está a ser cortada, mas o que é isto? Uma geração que se dá ao luxo de cortar coisas, de erradicar do mundo da cultura coisas que sempre foram importantes para o crescimento das pessoas. Porquê? A liberdade de expressão está sob ameaça. Tem essa excepcionalidade. O Dom Quixote. Bom, eu diria que é o momento perfeito para fazermos esta reflexão sobre este Não Podias Expressar-te. Vamos então às despedidas. Não Podias é um programa da Antena 3 em parceria com a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, com a produção da Marta Cavaleiro. Hoje tivemos o apoio técnico do Fábio Ribeiro. Eu sou a Raquel Mourão Lopes. Comigo esteve, como sempre, o Francisco Sena Santos. Podem ver-nos no canal de YouTube da Antena 3, podem escutar-nos a todo momento nas habituais plataformas de podcast e, claro, aqui na rádio, às 10 da manhã, sábado sim, sábado não. E assim sendo, até ao próximo sábado sim. Até a próxima.